Olá, seja bem-vindo a mais uma aula sobre a pessoa do Espírito Santo. Hoje nós falaremos sobre algo que está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Tenho certeza que já falando sobre a referência, você já saiba do que se trata, do que nós vamos falar nessa aula. Hoje nós falaremos sobre o fruto do Espírito. Eu trouxe essa maçã para que ela simbolize aquilo que nós iremos falar hoje, sobre o fruto do Espírito. Então vamos imaginar que essa maçã, ela é o fruto do Espírito. E por que então alguns dizem os frutos do Espírito? Nós vamos entender nessa aula sobre isso. Na primeira aula eu falei sobre você conhecer a pessoa do Espírito, que isso é importante. Não podemos pular o processo. A grande maioria das pessoas são levadas a conhecer e a ter contato com os dons, a buscar os dons. Lembra disso? Na segunda aula nós falamos sobre intimidade com o Espírito Santo. E isso é importante. Então você conhece o Espírito Santo, você gera uma intimidade, se torna amigo dele e depois você busca os frutos. A igreja ela tem perdido muito, ela tem deixado de avançar naquilo que ela deveria ser e fazer por não valorizar, por não buscar o fruto do Espírito. O próprio Jesus diz que pelos frutos nós seremos conhecidos. E quando nós ouvimos falar sobre isso, logo vem em nossa mente sobre fazer algo que as pessoas possam ver, algo que as pessoas possam olhar e perceber que fomos nós que fizemos. Exemplos, nós pensamos sobre, pelos frutos seremos conhecidos, em dar esmola para alguém que necessita. Ou comprar uma cesta básica e abençoar, dar para alguém, entregar para alguém, porque essa pessoa está necessitando. Ou outras coisas que possam ser vistas através das nossas ações. Quando Jesus disse aos seus discípulos que pelos frutos eles seriam conhecidos, isso também se estende a nós. E que frutos são esses? São os frutos do Espírito. A mudança que o Espírito Santo faz em mim e em você. E nós não podemos pular essa etapa. Nós não podemos pular essa etapa. Nós não podemos buscar primeiro os dons e sermos vistos, reconhecidos através dos dons, sem primeiro ter um contato com o fruto do Espírito. Além da maçã que eu trouxe, que ela simboliza hoje o fruto do Espírito, e eu trouxe 9 pedaços que vai representar aquilo que nós iremos falar nessa aula. Então vamos lá? A primeira virtude do Espírito, a primeira ação do Espírito Santo, que se manifesta através desse fruto, ele é o amor. Então, esse pedaço, ele representa o amor, aquilo que vai se manifestar em você. E ele é o primeiro mesmo. Quando você se converte, é isso que precisa acontecer em você. O Espírito Santo, ele vai gerar um amor no seu coração, com relação a tudo aquilo que se diz respeito ao Senhor Jesus. Eu quero ler algo interessante para você. Deus é amor, e quem está com Deus tem amor. A principal virtude do fruto do Espírito é o maior mandamento bíblico. Qual é esse maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Veja o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha que coisa interessante, em Romanos capítulo 5, versículo 5, nós vemos que esse amor foi derramado nos nossos corações através do Espírito Santo. Então ele é o canal, o Espírito Santo, ele é o caminho por onde passa, por onde vem o amor de Deus, o amor do nosso Pai, que é colocado em nossos corações. Então você só conseguirá amar a Deus sobre todas as coisas. Entender sobre aquela fala de Jesus quando ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Você só fará isso, isso só acontecerá na sua vida, se você for batizado por esse amor. Esse amor que você vai deixar tudo por Jesus, não é o amor, um sentimento que vem e que passa, aquele sentimento que você sente hoje por alguém, e porque esse alguém fez algo que você não gostou, você logo deixa de amar. Você logo deixa de amá-lo. Esse amor que o Espírito Santo, ele gera no meu e no seu coração, é um amor que, independente de qualquer situação, independente daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos enfrentando, nós continuamos amando ao Senhor acima de todas as coisas. Não importa se estamos em aflição, não importa se estamos vivendo um tempo de tribulação, nós o amamos, porque nós sabemos que, independente de qualquer coisa, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está conosco. Olha o amor que tem que estar no seu coração. Olha o amor que o Espírito Santo, Ele quer colocar no seu coração, quer gerar dentro do seu coração. E para entender sobre isso, ele está em Coríntios capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Esse amor que você tem dentro do seu coração, ele tem suportado o tempo da espera? Esse amor que você tem no seu coração, mesmo você seguindo ao Senhor, servindo ao Senhor, você tem suportado as tribulações, as lutas, as dificuldades? Ou você já desistiu de servir ao Senhor, ou de seguir ao Senhor, ou de ser aquilo que o Senhor propôs para a sua vida? Como é que está o seu amor com relação ao Senhor? Com relação a tudo aquilo que Ele entregou nas suas mãos? Como é que está esse amor com relação à obra que Ele colocou em suas mãos? Você tem amado ao Senhor acima de tudo? Você tem amado tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos, o seu chamado, o seu ministério, acima de tudo? Ou você está prestes a desistir, ou você já desistiu por causa das situações que aconteceram na sua vida? Você olha e você diz assim: o meu amor já se esfriou, eu não tenho mais amor. Então esse amor não foi gerado pelo Espírito. Porque o próprio Espírito Santo, ele se encarrega de acender a chama dia após dia, de fazer com que esse amor, ele cresça e ele seja enraizado, fundamentado para os propósitos do Senhor. O segundo pedaço, ele representa a alegria. Então nós vemos um fruto que agora ele está se manifestando. Ele tem alguns pedaços sendo repartidos e sendo colocado dentro de você. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Como é que está a sua força? Como é que você está durante essa caminhada? Quais são as expectativas, aquilo que tem envolvido o seu coração? Como está o seu coração com relação ao Senhor? Olha que coisa interessante. Em Jesus temos verdadeira alegria, porque temos esperança de que tudo vai ficar bem. E sabemos que somos salvos. Com Deus, a tristeza é apenas uma fase. A alegria volta sempre. Esperança, alegria, porque nós somos salvos. Eu quero falar com você sobre a alegria da salvação. Você já ouviu falar sobre isso? Ou você já tem a alegria da salvação dentro de você?
Existe uma festa, independente de qualquer situação, de problemas, de dificuldades que você possa encontrar, que você possa estar vivenciando na sua vida. Existe uma festa dentro de você que não permite você desistir daquilo que o Senhor fez na sua vida, daquilo que Ele te entregou, que é a sua salvação. É sobre isso que eu estou falando. O seu bem maior, a alegria da salvação dentro de você. A alegria não é a mesma coisa que felicidade. Felicidade está ligada às circunstâncias. Logo, é algo passageiro. A alegria está além disso. Inclusive, permanece em momentos tristes. Pois com as aflições e tribulações que passamos, é que vamos adquirindo a capacidade de desenvolver a alegria verdadeira. Portanto, a alegria não está ligada às circunstâncias. E aí eu te pergunto, você é alegre ou você é feliz? Quando você está com seus amigos, você é feliz. Quando você está num ambiente que é legal, que proporciona algo em você, dentro do seu coração, você tem momentos de felicidade. E quando tudo isso passa? E quando tudo isso termina? E quando você está sozinho? Você continua alegre ou você continua feliz? Como é que você está vivendo no Senhor? O Espírito Santo, Ele quer te dar alegria, manifestar em você, dentro de você, uma festa, uma alegria, que não ficará só em você, mas você transbordará sobre outras pessoas. Vamos falar sobre a paz. Poucas pessoas entendem sobre isso, elas confundem algumas coisas. A Bíblia ensina que temos paz com Deus através de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Eu e você, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós não tínhamos um relacionamento com o Senhor. Mas aí o Filho veio, Jesus Cristo veio, habitou entre nós. Ele cumpriu um propósito do Pai, morreu numa cruz, ressuscitou, ao terceiro dia ele ressuscitou, cumpriu um propósito e depois ele voltou para o Pai. E quando ele voltou para o Pai, ele enviou o Consolador, um outro Consolador. E a partir desse momento, quando o Consolador ele chega, que é o Espírito Santo, ele começa a fazer um trabalho, ele começa a resgatar, a chamar, a trabalhar no coração daqueles que estavam se entregando, aceitando a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Nós não tínhamos paz com Deus, mas a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo começou a fazer uma limpeza, a trabalhar em nossos corações, nos limpando, nos purificando e nos condicionando agora à presença do Pai. E hoje nós temos paz com Deus. E isso é importante você entender. Você já tem paz com Deus. Você está em paz com Deus. Existe uma paz no seu coração. Você, independente de qualquer situação, existe uma paz no seu coração. Também temos um ensinamento bíblico que diz que essa paz deve guardar o nosso coração de qualquer aflição ou medo, seja qual for a situação. Esta paz, como fruto do Espírito, é a verdadeira e total. Olha o que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante, algumas pessoas elas confundem paz com lugar de sossego, com lugar tranquilo, lugar sossegado. Então, um exemplo, elas vão para um lugar sossegado, um lugar tranquilo, afastado da cidade. Então algumas pessoas dizem o seguinte: nossa, que paz, nossa, que tranquilidade, que paz, se eu pudesse eu não iria embora, se eu pudesse eu moraria aqui. Esse lugar me traz muita paz. Elas confundem paz com sossego. Porque
mesmo num lugar sossegado, tranquilo, pode acontecer alguma situação que aquilo que ela dizia que era uma paz, ela deixou de falar, ela deixou de sentir. Nunca será o ambiente. A paz não está em um ambiente, a paz está dentro do seu coração. E é isso que eu quero que você entenda. A paz, ela habita no seu coração. Você pode estar num lugar muito agitado, você pode estar num lugar cheio de problemas e situações, mas existe uma paz que excede todo e qualquer entendimento. As pessoas olham para você e perguntam: você não está preocupado? Você não deveria estar preocupado com relação a isso que você está passando, vivenciando? E você olha para a pessoa, você diz o seguinte: olha, eu até sei do perigo, eu até sei do problema, eu sei disso, mas existe uma paz, existe uma tranquilidade no meu coração. Isso é gerado pelo Espírito, é a certeza de que Deus está no controle da sua vida. Uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Peça essa paz para o Espírito e Ele vai gerar isso no seu coração. Próximo fruto, quarto fruto, é paciência ou longanimidade. Você tem pedido paciência ao Senhor? Mas não esqueça, Ele vai proporcionar, dar a você situações para que você manifeste isso. Vamos entender um pouco melhor sobre paciência? A melhor descrição sobre paciência é longanimidade, que traz a ideia de ânimo longo, pois a paciência, como fruto do Espírito, não é uma espera inativa, mas uma capacidade de persistir e permanecer firme, mesmo quando existe adversidades. É ter convicção que no tempo certo, o que está sendo plantado será colhido. A longanimidade faz com que preparemos a terra e plantemos as sementes enquanto esperamos pela chuva. Olha que coisa interessante. Quando você pede paciência ao Senhor, não esqueça que o Senhor ele vai te proporcionar algumas coisas para que você manifeste esse fruto, para que você entenda que ele já está dentro de você. Se existe algo na sua vida que tem tirado a sua paciência, eu quero te aconselhar a buscar isso no Espírito de Deus. Busque no Espírito Santo, para que você tenha controle nesse momento, para que Ele possa te ajudar a passar por essa situação, a ter um tempo de espera pacientemente no Senhor. O próximo fruto, a próxima virtude do Espírito é a amabilidade. Vamos entender melhor sobre isso? A amabilidade é a forma como tratamos as pessoas, porque vemos o valor que elas têm para Deus. Ser amável ou exercer a amabilidade é ter compaixão, misericórdia e ser generoso com o próximo. É quando colocamos o outro em primeiro lugar, renunciando assim o nosso eu. Está ligado ao amor, portanto, somos aconselhados a demonstrar amabilidade. Logo, quer dizer que não devemos causar dor a ninguém. Olha que coisa interessante, eu quero destacar aqui compaixão. Nós temos dó de algumas pessoas, nós temos pena de algumas pessoas, mas nós não temos compaixão, porque isso é só gerado pelo Espírito Santo. Amabilidade, quando você tem esse fruto do Espírito em você, quando você olha uma pessoa em uma situação pecaminosa, ao invés de você repudiar essa pessoa, você deve ter compaixão. Você deve olhar para essa pessoa que está no pecado, envolvida no pecado, distante de Deus. Você deve ter um olhar de compaixão. E você deve orar ao Senhor por essa vida. E você deve evangelizar essa vida. Porque o Espírito Santo não somente deseja colocar no seu coração um sentimento com relação à pessoa que está no pecado, mas para que você faça algo.
tudo que Ele coloca em você, tudo que Ele ativa em você, é para que você cumpra algo pelo Espírito Santo. O próximo fruto é bondade. Bondade é para fazer o bem. Não para agradar as pessoas, mas para fazer o que é correto e justo. Bondade é gerado em nós pelo Espírito Santo e que nos capacita a zelar pela verdade e pelo que é certo. Assim nos leva a rejeitar tudo que é ligado à maldade e perversidade. Que coisa interessante, não? Quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, com esse fruto do Espírito, você começa a praticar aquilo que é justo, a justiça de Deus, independente daquilo que as pessoas elas possam falar ao seu respeito. Um dos exemplos: nossa, agora você só vai à igreja, agora você não sai da igreja, agora tudo para você é Jesus, tudo para você é igreja, não é? As pessoas começam a falar sobre algo. Quando você começa a praticar esse fruto, logo começam os ataques. Começam a vir situações para que você desista e deixe de praticar aquilo que o Espírito Santo está gerando em você. Continue. Não desista. Pratique aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração, está gerando no seu coração. Eu estou falando sobre a bondade, mas não de você ser bonzinho com todo mundo. Não é assim. É para que você seja justo, você verifique, você analise e assim você possa cumprir o papel que o Senhor designou para você como um verdadeiro cristão. O sétimo fruto é fidelidade. Fidelidade está relacionado à fé, você ser fiel ao Senhor, independente de qualquer situação. O que observamos muito no nosso mundo é uma fidelidade condicional, que é uma espécie de relação de circunstâncias. Muitas vezes depende do nível de relacionamento e do comportamento da outra pessoa. Quando há desconfiança que a outra pessoa já não é mais digna de confiança, então a fidelidade vai para segundo plano. A fidelidade como fruto do Espírito é ser fiel a alguém, é ser fiel a Deus em primeiro lugar, sem ter que ser correspondido. Reflete a fidelidade de Deus. O Senhor sempre permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Mas eu quero explicar sobre isso. Ele permanece fiel, independente da minha infidelidade. Deus não muda. Deus não vai se relacionar comigo dentro da infidelidade. Ele continua fiel para os que são fiéis. O que acontece comigo quando eu sou infiel? O que acontece com você quando você é infiel ao Senhor? Ele para. Ele espera que haja um conserto na sua vida, que você passe a ser fiel. Então ele manifestará a fidelidade dele sobre a sua vida novamente. É assim que funciona. Isso é gerado pelo Espírito de Deus. Portanto, uma das maiores provas de que a fidelidade está sendo desenvolvida nas nossas vidas são quando nós permanecemos fiéis ao Senhor, não pelo que Ele faz ou pode fazer por nós, mas por quem Ele é. E isso é muito interessante. Seja fiel ao Senhor por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Então, se no dia que Ele não fizer, se no dia que você tem que esperar mais um pouco, você deixa de ser fiel ao Senhor? Você deixa de ser fiel ao Espírito Santo? Isso não pode acontecer com você. Independente de qualquer situação, independente daquilo que você acha, permaneça fiel ao Senhor. Não abra mão da sua fidelidade, não abra mão da sua fé, continue crendo, acreditando que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você está buscando nele. O oitavo fruto é a mansidão. No Sermão da Montanha, Jesus fala sobre isso. E como é difícil ser manso em determinados momentos, não é verdade? Vamos entender melhor sobre isso. Mansidão é a capacidade de ser sereno e agir com calma, mesmo em situações desagradáveis. Um aspecto revelador da mansidão, como fruto do Espírito, é deixar-se dirigir por Deus.
como uma ovelha é guiada pelo pastor. Primeiramente, a mansidão deve ser desenvolvida no nosso relacionamento com o Senhor e depois irá refletir no nosso comportamento com o próximo. E aí eu te pergunto, já existe uma mansidão dentro de você gerada pelo Espírito? Ou você é daquela pessoa que por qualquer coisa, qualquer situação, já fica brava, irritado, sai xingando todo mundo, amaldiçoando tudo e a todos? Existe uma mansidão dentro de você? Eu não estou falando sobre a mansidão de falar calmo, de falar bem baixinho, bem sereno, bem tranquilo. Eu estou falando daquela mansidão de que quando algo vem e que você não espera e que vem para manifestar aquilo que era o seu velho homem, jamais não acontece. Por quê? Porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus, gerado pelo Espírito. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser manso. Eu e você precisamos manifestar essa mansidão. Precisamos mostrar para esse mundo caído, que nós já somos uma nova criatura e que nós não vivemos mais para nós, que nós não manifestamos mais o nosso velho homem, os desejos da nossa carne, a vontade de explodir ou de fazer alguma coisa que possa tanto prejudicar a nós ou uma outra pessoa. Então, eu declaro na sua vida que você, nesse momento, está recebendo a mansidão do Espírito Santo em você. O último é domínio próprio, que significa também temperança. Você tem dominado o desejo da sua carne? Você é uma nova criatura. Você já entregou a sua vida para Jesus? Então você é uma nova criatura. O Espírito Santo habita em você. E agora o processo é de manifestar os frutos do Espírito em você e através de você. Como é que está o seu relacionamento com o Espírito Santo com relação a esse último fruto? Você tem dominado as tuas vontades? Vamos entender melhor sobre isso? O domínio próprio, no sentido original dessa palavra, ela escreve a competência de uma pessoa conter-se a si mesma, pois uma das maiores lutas que as pessoas têm é contra os seus próprios desejos. Quando não há um domínio próprio, algumas coisas acontecem. Por exemplo, caminhar longe do propósito do Senhor. Entretanto, com a ajuda do Espírito Santo, é possível gerar o domínio próprio e mantê-lo. E isso vai nos permitir saber agir quando for o tempo certo. Vai permitir esperar quando for necessário esperar. Olha quão importante é esse fruto. Quão importante é você ter essa virtude. Quantas coisas você prejudicou, você mesmo prejudicou na sua vida, no ambiente do seu trabalho, dentro da sua casa, no meio da sua família, por não saber dominar os desejos do seu coração, por não saber dominar a sua boca, a sua língua, por não saber dominar as suas vontades. Então aquilo que veio na sua mente você falou, aquilo que foi gerado no seu coração no momento de ira, de raiva, você falou e você prejudicou, danificou tudo aquilo que você estava construindo ou até mesmo demoliu tudo aquilo que você já tinha construído. Como é importante e interessante você buscar no Senhor, ter um domínio próprio, saber o momento certo de falar aquilo que você precisa, saber o momento certo, como você deve agir, como você deve agir, quando você vai agir. Olha quão importante é você ter um domínio próprio na sua vida, saber o tempo certo de cada coisa. E como é que você consegue fazer isso? Buscando uma ajuda no Espírito Santo, permitindo que Ele gere isso dentro de você. Você tenha, através da intimidade que você tem com o Senhor, tem com o Espírito Santo,
Você vai saber a hora certa de falar, de agir, de comprar, de viajar, de realizar aquilo que você deseja, o quanto você deve gastar e como você vai gastar, de que maneira você vai fazer um investimento. O desejo do Espírito Santo é que você tenha domínio próprio, para que a sua vida seja bem-sucedida em tudo que você fizer. Vamos orar? Como sempre, no final da aula a gente ora, a gente busca no Espírito aquilo que nós precisamos. Eu tenho certeza que você tem um Espírito Santo. Eu tenho certeza que o fruto do Espírito já está dentro de você. Permita que o Espírito Santo manifeste em você e através de você os frutos que ele tem, que ele já colocou na sua vida, dentro do seu coração. Amém? Vamos falar com ele? Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está assistindo essa aula. Peço para que teu Espírito manifeste os frutos, esses frutos, para que ela tenha tudo aquilo que foi ministrado nessa aula e para que ela desenvolva, para que ela manifeste aquilo que ela já tem, aquilo que ela tem recebido do Espírito Santo, Pai. Faz dessa pessoa uma nova criatura, que ela seja gerada no Espírito e através do Espírito. Que ela possa desfrutar do teu favor, daquilo que é a preciosidade do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.